6 horas e 41 minutos, confirmando 6h41, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira. Você já sabe, toda terça-feira tem o Tomás Leonardo, subcoordenador do PROCON, aqui do nosso estado, no nosso Panorama 95, no quadro... Panorama 95, apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, e bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Já tem pergunta aqui chegando. Doutor Márcio, comprei um carro seminovo numa concessionária, numa loja, né, à vista. O vendedor confirmou que o carro seria emplacado e no meu nome, só que já fazem 25 dias e até agora nada. Liguei várias vezes e nenhuma resposta. E aí, doutor Márcio? Marcos, isso é caso clássico de propaganda enganosa, né? O consumidor, ele até nesse momento, ele está sendo enganado. Essa loja que fez a venda, nós temos a confiança que por algum motivo burocrático, ninguém sabe, não tenha cumprido aquilo que prometeu. Às vezes, para você tirar aquele automóvel do nome do proprietário, exige alguma documentação que talvez eles não estejam em mão ainda, esperem chegar pelo correio ou que alguém traga. Então a gente sempre confia que a loja, principalmente aqui de Caicó, seja a loja de carro, seja a loja de eletrodomésticos, seja a loja que vende colchões, seja a que vende calçados, a gente confia que a empresa não atue de má fé aqui na nossa cidade. A gente confia que a empresa realmente atue de acordo, satisfaça aquilo que o direito exige e aquilo que foi prometido ao consumidor. Então, nesse caso, a nossa confiança é que essa loja cumpra o quanto antes, porque no momento da compra desse carro, deve ter sido dado um prazo ao consumidor, né, ao nosso ouvinte, para que fosse regularizada essa situação documental, né, para que evite, por exemplo, até uma multa, uma apreensão de veículo, uma coisa errada. Isso é preocupante, Marcos, para o ex-proprietário e para o atual proprietário também. Então essa questão documental tem que ser regularizada. Isso é uma obrigação de quem compra o veículo. Mas no momento em que a loja, o vendedor, assuma essa responsabilidade, pelo menos a financeira, ela tem que ser cumprida, obviamente, né? Então o que a gente espera é que haja pelo menos mais um contato desse consumidor ou ouvinte que fez a pergunta com a loja e que se estabeleça um prazo mínimo razoável para que seja cumprida essa obrigação. Porque, lembre-se, toda oferta publicitária ela tem que ser cumprida. E inclusive quando a oferta possa ter um duplo sentido, uma dupla interpretação, seja lá por qual motivo for, então sempre se seguirá a interpretação mais benéfica ao consumidor, tá certo? Aquilo que o consumidor realmente acharia que receberia naquela negociação. Nesse caso aí, tem que ser trocado. Se não tem que ser pago nessa questão documental, tem que ser quitado, tem que ser transferido o carro. Algumas lojas vendem, por exemplo, o carro com tanque cheio. Algumas outras vendem com IPVA quitado daquele ano. Alguns que vendem a motocicleta dá o capacete, dá o documento. Então essa oferta, a lei não obriga isso. A lei obriga quando você compra o carro, receba aquele carro em perfeitas condições de uso, ou pelo menos no estado de uso que você achava que ele estava, e nunca pior, certo? Mas se é oferecido a questão documental, o pagamento da transferência, se é oferecido o tanque cheio, se é oferecido o documento daquele ano, do ano em curso, pago também, quitado, então isso tem que ser cumprido, tem que ser dado um prazo para isso. Se for descumprido, o consumidor pode inclusive pagar por essa regularização, vai poder cobrar dessa empresa a restituição do valor igual ao dobro do que ele pagou em excesso. Judicialmente, Marcos, pode caber inclusive uma indenização, alguma reparação, porque há no mínimo aí um ato ilícito. Por isso que eu digo, a gente espera que a empresa não descumpra com o direito do consumidor, não descumpra com a oferta, porque é ruim para o consumidor e vai ser pior ainda para a empresa. Se prometeu, tem que cumprir. Com certeza. Outra pergunta aqui, doutor Márcio, uma multinacional faz uma propaganda na TV de determinado produto. A sua filial de Caicó tem que acompanhar essa mesma oferta? Fui uma vez em determinada loja e o preço estava diferente da que a multinacional anunciou. Marcos, isso é um problema. Isso acontece muito hoje, eu não sei qual a questão do consumidor especificamente, mas acontece muito com refrigerante. Então o fabricante, a companhia que fabrica o refrigerante, ou quem embala, que embrulha, se acostumou aqui no Brasil a estabelecer aquele preço na tampa, certo?
Às vezes aquela fabricação demora um certo período e se torna para o vendedor impraticável aquele preço. Aí qual é o problema? Essa empresa, ela não tem em tese o direito legal de estabelecer preço. Quem estabelece preço é o mercado, certo? No entanto, foi estabelecido. E o consumidor, quando pega aquele produto na prateleira, espera que ele venha custar aquele preço que está na tampa. Isso eu estou exemplificando com refrigerante, certo? Para que todo mundo entenda. Que é o que mais acontece aqui na cidade de Caicó. Aquele preço sugerido. E esse valor que está ali, Marcos, ele é oferta. Ele é propaganda também. Às vezes você pode, não importa às vezes que o vendedor, a loja, o supermercado, o armarinho, venda aquele produto com aquele preço ali, ou que foi anunciado na televisão e coloque, por exemplo, uma plaquinha com preço maior, deixando bem claro que naquele estabelecimento o preço é aquele, mas nós teremos aí uma duplicidade de ofertas, e como eu disse agora há pouco, valerá para o consumidor sempre a oferta mais vantajosa. Então isso vai gerar um problema, o supermercado, o armarinho, uma loja, vai correr o risco de ser demandada via PROCON ou via judicial também, certo? E vai ficar difícil ela se defender, porque a responsabilidade aí é solidária. Na hora que ela compra aquele produto daquele fabricante, dessa multinacional para revender, e sabe que na oferta, ou via televisão, ou via rádio, ou via internet, ou até no produto, existe um preço menor, ela está assumindo a obrigação de repassar aquele preço menor para o consumidor, certo? E não vai servir como defesa aí, não, isso vem na embalagem, é do fabricante, mas eu não posso vender por esse preço, eu estou comprando mais caro do que isso aí, então você não pode comprar para revender. Você pode fazer isso um longo período, pode fazer isso anos, a vida inteira, e pode ser que ninguém reclame. Mas se uma pessoa reclamar, você será demandado administrativa ou judicialmente. O ouvinte aqui explicou, no caso é uma loja de eletrodomésticos, né, onde em nível nacional, na propaganda nacional, ela anuncia o preço de um produto e aqui em Caicó pratica outro. Pronto, vale a mesma questão, Marcos. Se existe a propaganda, se existe a oferta, então esse consumidor ele pode capturar essa oferta, já pensando inclusive numa reclamação administrativa ou judicial. O que é capturar a oferta? É você gravar, tirar um print se for pela internet, salvar aquela página. Se for na televisão é um pouco mais difícil, mas também tem como fazer. Então veja bem, o fabricante divulga aquele preço, a loja que compra aquele produto tem que praticar aquele preço, senão ela poderá ser demandada, porque existe uma oferta publicitária mais benéfica que não está sendo cumprida, está sendo descumprida, e isso pode ser considerado um crime contra o consumidor, né? Pode ser considerado um crime contra a economia popular. Aí o vendedor pensa, que obrigação eu tenho de seguir aquilo que o fabricante está estabelecendo? Você vai ter obrigação não porque o fabricante estabeleceu aquele preço, mas porque foi divulgado, virou propaganda. Se você não pode cumprir aquele preço, você não pode comprar aquele produto para revender, certo? Como eu digo, vai correr tudo bem enquanto ninguém se chatear e ninguém reclamar. Mas no momento que reclamar, a sua loja vai estar sujeita a estar um processo judicial ou administrativo. Se o produto é anunciado por 100 e aqui está vendendo por 110, você pode ser obrigado administrativamente a devolver 20. Judicialmente, esses 20 podem virar 2.000, porque há um ilícito aí, e o ilícito ele é punível. Hoje não se pune apenas na indenização, Marcos, o dano moral e o dano material. A lei também estabelece a responsabilização pelo ato ilícito, e o descumprimento da lei, ele configura ato ilícito. Ou seja, repito, isso é ruim para o consumidor. Tudo aquilo que é ruim para o consumidor pode ser pior ainda para o fornecedor. Você não tem obrigação, você não consegue vender por aquele preço, não venda. Compre outra marca, reclame com o fabricante, ou vai ter que cumprir aquele preço. Porque no momento que alguém achar ruim, ou que a população inteira achar ruim, vai ser pior para o seu estabelecimento. Tem pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Neto. Me tira uma dúvida. Eu fiz uma compra de uma máquina de cortar cabelo e botei a garantia estendida. E no tempo da garantia agora estendida, o bicho deu um defeito. E entrei em contato com o fabricante, ele me deu todos os dados. E mandei pelo correio. Já faz mais de 30 dias e até agora ninguém não entrou nem em contato comigo. E aí, Tomás Leonardo? Marcos, se faz mais de 30 dias, o que a lei prescreve é muito claro. Já cabe para o consumidor exigir dessa empresa, sendo um fabricante, ou inclusive, se for a seguradora, se já tivesse no tempo da garantia estendida, um produto novo ou o dinheiro de volta. Você, quando envia aquele produto para o conserto, para o fabricante, ou através de um terceiro, o prazo vai ser 130 dias para a solução. Não importa se a assistência técnica fica vizinha à sua casa, você pode entregar em mãos, ou se você tem que mandar, Marcos, para o sul do país.
Esse é o prazo que a lei estabelece, e enquanto não mudar, se nunca mudar, vai ter que ser cumprido. Tomara até que fique mais curto, né? A espécie, porque há um melhoramento do serviço do correio, a gente espera, há um aprimoramento da logística. Aquele que demorava 10 dias para chegar de Caicó ao sul do Brasil, a gente espera que no futuro próximo chegue em 2 dias, 3 dias. A gente espera sempre por evolução e não por retrocesso. Então a lei, que é dos anos 90, de 1990, estabelece esse prazo de 30 dias para que você envie o produto e receba. Esse prazo você tem que amargar, você vai ter que aguardar. Inclusive, se suportar algum prejuízo em decorrência da falta do produto durante esse período, você pode discutir também judicialmente, certo? A devolução de algum valor que você tenha extra, que você tenha perdido, ou qualquer prejuízo que tenha suportado. E em relação ao produto, que é a questão estrita do direito do consumidor, esse prazo tem que ser cumprido. A lei é muito clara ao dizer que, se ele não for cumprido, cabe ao consumidor exigir a sua escolha, a restituição da quantia paga ou a substituição do produto viciado por outro novo, em perfeitas condições de uso. Se o produto chegar no último dia reparado, você tem que aceitar aquele produto reparado. Você vai começar a usar e saber se realmente ele está em perfeitas condições. Se tiver, acabou a conversa. Se ele voltou com o mesmo defeito, ou se ele não voltou dentro daquele prazo, cabe ao consumidor optar por uma dessas hipóteses que a lei prevê. Se você não conseguir a solução por si só junto àquela empresa, você vai poder procurar o PROCON ou a via judicial. Tem mais pergunta aqui, deixa eu só mandar aqui um abraço aqui para Novinho, lá em São Tomé. Novinho nos escuta todos os dias, né? E pede aqui alô todos os dias. Grande Novinho, lá em São Tomé, aquele abraço, obrigado pela audiência maravilhosa. Doutor Márcio, um posto de gasolina tem 2 bombas diferentes para abastecer no cartão e à vista. Aqui em Caicó a gente encontra muito isso, né? Uma bomba à vista e outra no cartão, né? Aí, como se no cartão não fosse à vista, mas enfim, quem vai explicar é você, né? Mas não tem claramente fixado os preços de à vista e no cartão. Aí isso é propaganda enganosa? Isso pode também acontecer? Marcos, não seria propaganda enganosa, seria uma afronta ao direito de informação do consumidor. Graças ao presidente Temer, é permitido no Brasil, e já faz 2 anos, é permitido a diferença de preço dentro da mesma modalidade de pagamento, nesse caso à vista. O que foi que se estabeleceu nessa legislação? Que o fornecedor ele pode estabelecer um preço para o pagamento por meio do cartão de crédito, por meio do cartão de débito e através do dinheiro, em cash, o dinheiro vivo. Isso que foi uma construção de 25 anos do direito do consumidor, se lutou muito para que chegasse nisso. Já há 5 anos atrás, isso foi estabelecido por regra através de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, veio a ser desmanchado 2 anos depois pela Presidência da República, né? E já pelo presidente Temer. Ou seja, com uma canetada destruímos aí 25 anos de construção de um direito que é basilar para o consumidor. Hoje não existe mais. Em defesa do consumidor, o que é que se estabeleceu em anunciados por meio do PROCON e de outros órgãos de proteção e defesa do consumidor? Que essa diferença de preço tem que ser sempre promocional, ou seja, nunca pode ser estabelecido um preço para o consumidor e ele descobrir que vai pagar mais caro do momento que vai fazer uso do cartão. Certo? Isso é totalmente proibido, continua sendo proibido ser cobrado do consumidor o uso do cartão. O que pode acontecer é se estabelecer um preço e promocionalmente haver descontos se o consumidor optar por pagar pelo vencimento, pelo débito ou em dinheiro. O produto custa 100, isso aí ele pode ser dividido em 4 vezes no cartão de crédito. Se for para o vencimento, nada impede que ele custe 98. Se for no débito, nada impede que custe 95. Se for em dinheiro, nada impede que custe 90. O que não pode acontecer é o contrário. No entanto, Marcos, quando o assunto é posto de combustível, fica um pouco mais complicado. Porque o frentista, ele não dispõe da tecnologia de alterar o preço em cada bomba de acordo com a opção a escolha de pagamento do consumidor. Fica difícil numa bomba só se estabelecer um preço para o cartão e outro preço para o dinheiro, porque não tem como mudar aquele valor. Então os postos hoje, nós se entende que tem a liberdade legal, e isso era o que acontecia antigamente, que era totalmente proibido, e graças ao presidente retornou, que era uma bomba para o preço em dinheiro, outra bomba para o preço em cartão, de débito, crédito, seja lá como for. Agora, a forma de se explicar ao consumidor tem que ser clara e precisa. É errado, por exemplo, que o consumidor estabeleça numa bomba achando que é um preço e quando vai pagar descobre que é outro, porque aquela bomba é de cartão. Ou seja, tem que ficar muito claro para o consumidor qual o preço do dinheiro, qual o preço no cartão, se o preço do cartão é o mesmo
para o vencimento ou parcelado, certo? Da mesma forma, Marcos, que tem que ficar bem claro, por exemplo, qual bomba tem o combustível comum, qual bomba tem o combustível aditivado, certo? Isso tudo tem que ficar bem claro, porque o direito de informação para o consumidor, ele é muito forte, ele tem que ser cumprido. Então, o certo é que o posto de combustível apresente em tabela grande os valores para que o consumidor não tenha que ficar perguntando a ninguém, certo? O certo é que ele chegue e já tenha essa informação de forma clara. Se isso não for cumprido, o posto pode vir a ser punido. Não geraria aí nenhuma ação reparatória inicialmente contra o consumidor, mas pode gerar uma ação reparatória punitiva, contra aquele estabelecimento. Um valor que vai ser revertido ao governo e volta para o consumidor de alguma maneira, nem que seja com a manutenção dos órgãos de defesa. Mas, enfim, isso pode ser muito prejudicial para o estabelecimento. Então, o dono do posto pode sim ter uma bomba para o pagamento em dinheiro, pode ter uma bomba, inclusive, para pagamento de cartão de débito, pode ter uma bomba para o pagamento de cartão de crédito, certo? E só que, no momento que ele estabelece essas opções de pagamento, lembrando, inclusive, que muitos postos em Caicó ainda praticam o mesmo preço, viu? Alguns postos aqui na cidade, isso eu posso dizer porque as fiscalizações do PROCON já aconteceram mais de uma vez nesse ano, 2019, para registrar preços e justificar aumentos ou reduções, etc. Então, alguns postos aqui, pelo menos no período da última fiscalização, ainda praticava o mesmo preço dentro do pagamento à vista, que é cartão e dinheiro, certo? Mas o que decide não praticar assim, decide alterar o preço, não estará praticando nenhuma irregularidade, mas tem que dar cabimento, claro, ao direito de informação do consumidor, para que ninguém tenha uma dúvida na hora de estacionar e pagar. Outra pergunta aqui sobre posto de combustível. Doutor Márcio, o ouvinte pergunta o seguinte: os postos de combustíveis, eles têm que passar para o consumidor a redução do preço da gasolina na mesma velocidade que repassam os aumentos? Olha, Marcos, em relação tanto para o aumento como para a redução de preço, a regra é a mesma. O dono do posto, ele tem estoque de combustível, ele tem combustível ali nas suas bombas. Então, no momento que o governo federal, a Petrobras, estabelece um aumento, aquele combustível que está armazenado não pode sofrer aumento, porque aquele combustível foi comprado e pago com o preço anterior. Mas como é que o cliente vai saber disso? Marcos, é o seguinte... tem que ter um bom senso. Aí é uma questão realmente de fiscalização. É por isso, Marcos, que existem as fiscalizações do PROCON no estado do Rio Grande do Norte e em todo o país, sempre mais de uma vez por ano. Porque sempre que o fiscal chega naquele posto, ele pede ali documentos fiscais de, no mínimo, 3 meses anteriores. Certo? Às vezes, dependendo da fiscalização, pode ser até de 6 meses anteriores. Para quê? Para que se estabeleça o preço do combustível em cada época do ano, certo? Em cada aumento que houve, em cada redução que houve, e o fiscal possa comparar o preço da bomba com o preço das notas fiscais de compra. Então, se o governo federal, a Petrobras, estabelece um aumento de combustível hoje, em tese hoje ninguém pode subir, porque a não ser que alguém esteja comprando agora e receba agora. Certo? Isso o dono do posto. E lembre-se bem, só pode ser repassado o aumento ou a redução no momento em que o dono do posto paga pelo aumento ou recebe aquele desconto da redução, certo? A gente sabe historicamente que quando se anuncia o aumento de preço para 0 hora de tal dia, se formam filas porque o proprietário já aumenta o preço no outro dia. Isso é ilegal, isso é ilegal. Cabe o que ao consumidor? Fazer a reclamação, apresentar a denúncia. Isso pode ser feito pelo telefone, através do 151 do governo federal, pode ser feito por vários sites de reclamação do governo federal, de outros órgãos além do PROCON, certo? As reclamações geram processo, são denúncias, Marcos. A gente não pode só reclamar na internet, por exemplo, como algumas pessoas reclamam. Olha, tal posto não baixou, tal posto subiu ligeiro demais. Isso não resolve o problema. E aliado a isso, existe a questão da fiscalização do PROCON. O PROCON do Rio Grande do Norte é um órgão relativamente novo, é um órgão que ainda não foi agraciado com concurso público, mas a gente espera que isso aconteça. No entanto, é algo que funciona. Nós poderíamos ter mais funcionários, mais servidores. A gente espera que isso melhore um dia. A gente espera que no futuro próximo, Marcos, a gente tenha, por exemplo, uma coordenadoria do PROCON aqui na cidade de Caicó para servir o servidor. A cidade de Caicó hoje responde por quase metade, quase 50% dos atendimentos do estado do Rio Grande do Norte.
só aqui em Caicó e cidades vizinhas. Então a gente espera que com a evolução venha a ser criado um dia uma coordenadoria aqui na cidade de Caicó, onde nós temos mais funcionários, temos fiscais, que vão desafogar a capital do estado e aprimorar o serviço. Não aconteceu ainda, é um órgão novo, certo? Então a gente sabe que a criação de concurso é complicado, tem problema fiscal, problema de finanças, mas a gente espera que sejam amenizados. Mas enfim, a fiscalização existe e cabe ao consumidor fazer essa denúncia sempre, mas que fique bem claro, que se está ocorrendo ou não, é ilegal. É ilegal repassar ao consumidor o aumento antes do instante em que o dono do posto paga mais caro por aquele combustível, tanto quanto não cabe ao consumidor exigir a redução imediata se ele não comprou combustível novo, certo? É difícil, chega às vezes o posto é abastecido de madrugada, nós sabemos, hoje, Marcos, no Brasil, existe dono de posto de combustível que paga caro por artimanhas tecnológicas sofisticadas para fraudar o consumidor. Ele com um botão que se aperta ali numa máquina, quando você compra 1 litro, entra 800 ml, entra às vezes pouco mais de meio litro. Quando chega uma fiscalização pública, uma fiscalização real, com um botão ele normaliza aquilo, vai sair realmente 1 litro. Tem gente que ainda mistura água no combustível. Então é uma questão de evolução, questão de reclamação, certo? Que é para que melhore o serviço, para que melhore o produto e que ninguém possa pagar tão caro, mais caro ainda, por um produto que já é tão caro. A gente está falando de uma coisa que você tem que usar todo dia, muita gente usa todo dia, e muda tudo. Se você não tem carro nem moto, você vai pagar mais caro, por exemplo, pelo transporte público, paga mais caro pelo motofretista, pelo mototaxista. Tudo aumenta quando aumenta o combustível. E hoje a gente tem uma política do governo que ele pode aumentar todo dia. A gente espera que isso não aconteça, mas pode aumentar. Então já é muito caro. Então quem trabalha com isso ganha muito dinheiro, porque é um produto de primeira necessidade, vende como água, é obrigado a vender. Muita gente, o consumidor é obrigado a comprar, quer queira, quer não. Então você paga muito caro, você tem que pagar no mínimo do modo que a lei estabelece, e não sendo fraudado naquele seu direito que já é tão abusivo. Tem mais pergunta aqui, bom dia. Bom dia, 95 FM. Eu queria fazer uma pergunta do Dr. Márcio. Ontem eu entrei no supermercado, comprei um negócio, umas goloseimas para meus meninos. Aí ele disse assim, eu passei no caixa, paguei, dei R$12. Aí eles pegaram, não quiseram mais aquelas goloseimas, quiseram trocar em outra coisa. Aí fui fazer a devolução. Só que a moça disse que tinha que ser a devolução no valor que o dinheiro foi, não devolvia mais dinheiro não. Existe isso, mas não sei nem dentro do supermercado. Acabamos de pagar e aí os meninos resolveram trocar. Fazia em questão de 1 minuto, quer dizer, existe isso, trocar noutra mercadoria, se sobrasse dinheiro não devolver, tem que ser no mesmo valor. E aí, Tomás, existe isso? Olha, Marcos, o problema aí, nesse ponto a legislação ela é dura para o consumidor, certo? Não é a melhor do mundo não. Porque essa troca por produto e não pelo dinheiro, ela já é, na verdade, uma liberalidade daquele estabelecimento. Olha, que é uma coisa que tem que ficar bem clara. Não existe, no caso, prazo de tempo. O contrato de compra e venda, ele se resolve, ele é concluído com a entrega daquele produto ao consumidor. Ou seja, no momento que passou pela registradora, colocou numa sacola e você pegou, aquilo é seu. Então, para a lei, essa venda está acabada, certo? Ela está resolvida. Ainda que você venha pagar, Marcos, com cartão de crédito, ainda que você venha pagar dali a 45 dias, como alguns supermercados oferecem, alguns oferecem até um prazo maior, aquele produto já é seu, o pagamento, ele é uma cláusula lateral ali do contrato, mas a compra e venda já foi concluída. Então, de onde é que nasceria um direito para o consumidor? Se a guloseima que foi comprada, por exemplo, no momento que o consumidor chegasse em casa e fosse abrir, percebesse uma coloração adulterada, estranha, um odor adulterado ou estranho, a consistência turva ou que não é normal, ou se ele percebesse, por exemplo, que está violado, ou seja, está estragado ou está mexido, ainda que esteja, por exemplo, dentro do prazo de validade, mas o produto ele pode estragar por uma série de fatores, ainda que esteja dentro do prazo de validade. A ciência, a tecnologia, a química luta para que isso não aconteça, mas pode. Então, nesse momento, nasce para o consumidor o direito de trocar por outro igual ou de pegar o dinheiro de volta. Existe inclusive uma campanha do PROCON, que infelizmente não chegou a Caicó ainda. Essa é uma das razões que a gente tenta lutar pela criação da coordenadoria aqui na cidade, da troca em dobro. Está aí, vários supermercados de Natal, da Grande Natal, de Mossoró aderiram, no sentido de que no momento que o consumidor encontra, ele não precisa nem comprar. Se ele encontrar numa prateleira de supermercado um produto vencido, Marcos, ele recebe 2 produtos daquele. Isso foi uma campanha do PROCON, já tem algum período, não sei como é que está hoje, aqui não chegou, mas a gente espera que chegue também aqui na cidade de Caicó. Mas se você encontrar um vencido, seja qual outro for, pode ser vencido por um dia. Ainda que você não tenha comprado, você vai passar do estabelecimento com 2 produtos daquele,
certo? Isso é um programa de incentivo ao aprimoramento do serviço do supermercado e de outros estabelecimentos que vendem produtos perecíveis. Mas nesse caso aí do ouvinte, se o produto está perfeito, se ele apenas se arrependeu, esse direito de arrependimento só existiria se a compra fosse via internet ou fora do estabelecimento. Quando ele comprou dentro do estabelecimento, não existe direito de arrependimento. O que é que a lei interpreta? Que aquilo que você comprou, que você não queria, foi que você comprou por erro seu, por culpa sua. Então não gera nenhum direito contra o estabelecimento. Então já essa oferta, essa possibilidade de trocar por outros produtos sem devolução do dinheiro, ela já é uma liberalidade daquele estabelecimento, não é obrigatório. Mas fica aqui, Marcos, um alerta e uma súplica também. O estabelecimento, ele tem que trabalhar com inteligência, né? Eu estou dizendo aqui ao ouvinte que ele não tem direito. A lei não obriga, nessa situação, que ele receba o dinheiro de volta, nem que ele saia de lá com outros produtos, certo? Ele não tem esse direito, ele não pode exigir isso legalmente, via PROCON, nem via judicial. A compra ali acabou. Mas, por caridade, o estabelecimento está correndo risco de perder um cliente. Quem é empresário, a empresa ela tem que trabalhar com lucratividade e não com perdas, né? Com perda de cliente, é perda de dinheiro. Então, esse cliente, esse ouvinte, ele, se ele puder, ele não volta mais nesse estabelecimento, ele não volta mais nesse supermercado. E a quem ele puder dizer que não volta, ele vai dizer também. Então vai criar uma propaganda negativa, boca a boca, muito severo. Ele pode postar isso, por exemplo, na internet. Ele não está praticando crime nenhum, ele está apenas relatando uma situação que aconteceu. Então isso não é crime. Crime, existem os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, espalhar uma mentira contra o estabelecimento, divulgar algo que não aconteceu. Isso é crime, isso é ilegal. Mas se ele relata um fato real, ele não está praticando crime nenhum. E todo mundo vai perceber que aquela política do estabelecimento, embora não seja criminosa, é ruim para o consumidor, certo? Então a súplica que nós fazemos aqui é que trabalhe com inteligência, trabalhe de forma a alicerçar aquele consumidor no seu estabelecimento, a fazer com que ele arregimente mais consumidores. Por quê? Porque você presta um bom serviço, você dá um melhor desconto, a troca acontece sem nenhum problema. Você, rapaz, eu saí, comprei um negócio errado e trocaram para mim, não fizeram nem cara feia. Agora o que ele vai dizer é o contrário. Não, botaram 1000 complicações, mil empecilhos para que eu pudesse trocar um produto que eu acabei de comprar. Isso é errado para o estabelecimento. É crime? É ilegal? Não é. Eu só considero um pouco de falta de inteligência. Você tem que fidelizar o seu cliente e não expulsar da sua loja para sempre. Doutor Márcio, obrigado pela sua participação até terça-feira, se Deus quiser. Marcos, eu que agradeço, obrigado às perguntas de todos. Tem 30 segundos para o recado do céu do coração. Então vamos ficar aqui, todos os beijos, abraços e cheiros do mundo, para a namorada ali que está nos ouvindo agora lá em Poeira, para a minha mãe que está aqui na 4ª Regional trabalhando. Então obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.